Bom dia. As crianças que estão aqui, por favor, venham receber a bênção. Nos colocamos de pé para abençoar as crianças. Davi, vem cá, querido. Vamos direcionar a mão para as crianças. Amado e bondoso Deus, os frutos do teu amor são as nossas crianças que entrega a cada um de nós aos nossos cuidados. Também, ó Pai, de gratidão entregamos esses nossos filhos em tuas mãos para o ensino da tua palavra. Abençoe o encontro que agora eles terão. Abençoe as pessoas que conduzirão a eles nesses passos do teu ensino. Que eles cresçam no amor a ti e na unidade em ti, em Cristo Senhor. Amém. Vamos fazer o nosso túnel para as crianças passarem? Você pode fazer o voto. Bom dia. Quero saudar vocês com as palavras de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que dizem: Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei. Neste segundo domingo do mês de maio, homenageamos as nossas mães. Recordamos com carinho aquela que nos gerou, cuidou de nós e nos acolheu. Recordamos de muitas mães que passaram por tempos difíceis e preocupações. Ser mãe é receber um dom de Deus, é poder gerar a vida que durante meses precisa ser protegida e alimentada. A Bíblia relata muitas histórias de mães, dentre elas Eva, a mãe da humanidade, Maria, a mãe de Jesus, a viúva pobre com o filho doente que abriga o profeta Elias, a mãe adotiva que retira Moisés do rio e muitas outras mães. São histórias de mulheres, mães que marcaram a história da vida do povo de Deus. Mãe lembra cuidado, dedicação, carinho, abraço, apoio, consolo, sacrifício, renúncia, amor. Por isso, não somente hoje que devemos homenagear as mães, mas devemos prestar o nosso respeito e amor a elas todos os dias do sopro da vida. Esperamos ter um abençoado culto do Dia das Mães, que possamos ser acolhidos e abraçados por Deus, que cuida de nós como uma mãe cuida dos seus filhos amados. Canto 322.
Vamos ficar de pé, invocar a presença de Deus. Nos reunimos em nome de Deus, Senhor eterno, em nome do Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, que nos anima e fortalece na fé. Amém. Podem tomar os lugares? Querido e bondoso Deus, reconhecemos que pecamos e não conseguimos nos libertar da culpa por nossas próprias forças. Necessitamos da tua misericórdia, pois pecamos em palavras, pensamentos, atos e omissões. Perdão quando deixamos de ser fiéis ao teu ensino e não amamos as pessoas como esperas. Perdão pelas vezes que não respeitamos nossa mãe como deveríamos. Perdoa-nos quando desvalorizamos os cuidados e zelo de nossas mães e ferimos as nossas famílias. Perdoa-nos quando deixamos de ser família da tua igreja e causamos dores aos nossos irmãos. Perdão quando agimos no mundo sem dar condições dignas para que a maioria das mães exerçam sua importante missão como o amor. Lembramos também que algumas mães nem sempre conseguem educar seus filhos na tua disciplina e na fé, como prometem. Com toda essa culpa, rogamos, por amor de teu Filho Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a andarmos por caminhos que nos permitam cumprir a tua vontade. Por Cristo. Amém. Amém. Tendo em vista a nossa confissão, Deus nos acolhe em sua compaixão e nos dá perdão. Segundo as palavras do profeta Isaías, ouvimos o seguinte de Deus: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Portanto, quem confessa a Deus o seu pecado, encontra em suas mãos a misericórdia e o perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entre gritos de socorro e gemidos de sofrimento em todo o mundo, destacam-se as vozes de muitas mães que veem seus filhos perdidos nas guerras e na violência, nas drogas e em todas as outras situações de dores. Sejamos solidários e clamemos com elas. Pelas mães que sofrem quando têm seus filhos desaparecidos, pelas mães que não conseguem sustentar os seus filhos com seus rendimentos, oremos ao Senhor. Pelas mães que sofrem violência dentro de casa por parte do marido e até dos filhos, pelas mães que são desprezadas no trabalho ou abandonadas pelas famílias, oremos ao Senhor. O mesmo Deus que ouve o nosso clamor é o Deus que está presente junto às pessoas.
Ele nos orienta com a sua palavra e a sua presença é digna do santo louvor. Por isso, glorifiquemos o seu nome cantando. Número 133 do livro de canto. Aleluia, glória a Jesus. Oremos. Deus amoroso, acolhe-nos em teus braços e nos ensina com a tua palavra. Protege e guarda todas as mães e ilumina-as com a tua presença. Dá que a tua palavra seja para nós semelhante a uma boa mãe, que nos ensina sempre a servir-te com santa dedicação. Envia o teu Espírito Santo e faze de nós instrumentos do teu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Queremos sentar? Para quem queira me acompanhar, o livro se encontra na página 279 do Novo Testamento. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificais a Cristo como Senhor, em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão de esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com a mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bem procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticados o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro também, foram desobedientes, quando longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo agora, também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Cantai a mamãe um cântico novo.
Amado e bondoso Deus, dá-nos a tua palavra, abençoe o teu ensino, que agora tu proclamas a cada um de nós. Abra o nosso coração para a leitura do Evangelho, para a pregação do teu ensino, e que a nossa prática e a nossa vida sejam constantes naquilo que tu esperas. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz ao nosso caminho. Amém. A leitura do Evangelho previsto para esta manhã, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 21, aqui na Bíblia, página 132, tá? João 14, 15 a 21, página 132. Então eu passo a ler para a igreja. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhecer, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Até aqui palavras da salvação. Amém. Queiram tomar os lugares. Amada igreja, queridos irmãos, ainda esta semana, os noticiários eles trouxeram uma reportagem na Inglaterra, que um idoso ele foi encontrado morto em seu quarto após 6 anos da sua morte. E este não foi o primeiro ocorrido lá, já houve outros casos também semelhantes. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, ele dizia que nos dias atuais as pessoas elas estão vivendo uma espécie de amor líquido. E esse amor líquido, ele vem a dizer que os nossos sentimentos mais afetuosos, os nossos apegos mais emocionais, eles não são tão leais e verdadeiros, eles escorrem pelas nossas mãos, porque as pessoas não querem mais ter compromisso com o outro. As pessoas elas estão perdendo nas suas relações o devido valor um para com o outro. E Bauman ele vai dizer que essa perda de sensibilidade faz com que a gente trate o outro sem empatia, sem amor, sem entrega, sem cuidado, sem respeito. O amor líquido significa que as relações estão se desintegrando, a tal ponto que as relações não conseguem mais ser duradouras e verdadeiras em muitos ambientes em que as pessoas circulam. O compromisso pelo outro é substituído por qualquer coisa, porque as pessoas da sociedade atual, elas são muito descartáveis em todos os ambientes. Bauman, de certa forma, ele tem razão, que as relações elas estão se deteriorando. E o exemplo dessa notícia que nós acabamos de ouvir, como é que pode? Um idoso morto há 6 anos e ninguém se dá conta de que isso tenha acontecido e agora que o seu corpo foi encontrado dentro de casa. Houve um outro caso semelhante também, de uns 4 anos depois, que encontraram uma senhora idosa. Aonde está o amor, o apego, a cultura de você ver no outro um sentido de cuidado e estabelecer uma relação de profunda amizade e constância? No entanto, para esse Dia das Mães, no texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, em João, Jesus ele insiste nas palavras dele lá, algumas que ele vai colocando de forma concatenada. Ele insiste no amor, no acolhimento, na obediência,
na vida que se abre para o Espírito Santo, no cuidado que não abandona. Ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos, né? E muito mais do que isso, ele vai dizer, vocês não vão ficar sozinhos no mundo. Não que Cristo, ele espere que nós sejamos despertados para um sentimento nobre e cortês em nossas relações, que beiram a perfeição de amar, de acolher, de ter o outro no cuidado. Mas Cristo pelo menos espera que estas palavras que ele nos traz hoje no Evangelho desperte e leve a refletir, cada um de nós, nos cuidados que nós prestamos às pessoas queridas à nossa volta. O que Cristo faria se estivesse no meu lugar? Olhem para as pessoas à volta de vocês. As pessoas das quais Deus colocou para que vocês cuidem delas. O que Cristo faria se estivesse no seu lugar? Se ele sentasse no mesmo banco que você senta? Se ele enfrentasse as mesmas angústias que você enfrenta? As mesmas dores que caem no teu colo? O que ele faria se ele sentasse no teu lugar? E é exatamente isso que o Evangelho quer despertar para que a gente reflita. O que Cristo faria se estivesse no nosso lugar? E por isso a frase dele, ele vai dizer lá, quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em você. Olha o que Cristo está dizendo para nós. Vocês estão em mim, mas não somente isto. Eu estou em vocês. Vocês são a minha casa. Então, o que eu vou fazer estando no lugar de vocês? Assim como Cristo está em nós, a grande pergunta que deve gerar na nossa vida, será que nós agimos com o coração de Cristo? Dentro da nossa família, dentro das nossas relações, junto à nossa comunidade, junto às pessoas das quais nós nos relacionamos, e enquanto comunidade cristã somos chamados para viver a unidade, para viver o amor, para viver o cuidado. A ausência do amor, e Bauman ele tem razão, ela destrói os alicerces da vida, da fé, da espiritualidade cristã. A ausência do amor, ela corrói todos os laços familiares, ela corrói as nossas relações. Seus estragos e prejuízos podem causar adoecimento das nossas emoções, adoecimento da nossa espiritualidade, dor na nossa alma. E por isso, quem ama, ele cuida e ele registra a sua história e na sua história uma caminhada com Deus. Mas quem não ama, fecha o seu coração e se torna um fugitivo de Deus. Porque Deus, ele ama a família. Ele ama cada um de nós. Porque Deus, ele constitui nós e a nossa família como uma agência do seu reino. Lá na sua casa, você é uma agência de Deus. Você, enquanto pessoa, é uma agência de Deus. Você é chamado, enquanto família, enquanto pessoa, a constituir e viver sobre o alicerce do amor. Por isso, e não por acaso, que Deus, no meio de todos os mandamentos, ele olha para a família. Ele olha para ele e diz tudo a respeito dele. Ele olha para as pessoas e fala sobre as relações dessas pessoas. E depois ele olha para a família em um mandamento e vai dizer, honre o seu pai e a sua mãe. E é o único mandamento que Deus coloca junto dele uma promessa. E os outros não têm isto. Se você fizer isso, você vai viver bem na terra. A sua vida vai ser uma vida longa na terra. O amor pressupõe dentro da família uma vida de harmonia e de tranquilidade na terra. A intenção do mandamento, então, é preservar a nossa família. E não só a família biológica, mas a família que se constitui em torno daquilo que Deus espera, como é também aqui, esta família. Este mandamento também vale para nós, que nos proclamamos filhos do Altíssimo e que automaticamente o consideramos o nosso pai. Isso significa que aqui existe uma casa de filhos e filhas, de irmãos e de irmãos e de irmãs, em que constitui-se sob a soberania de alguém
que é o nosso Senhor, é o nosso Criador, é o nosso Pai e também a nossa Mãe, que é o nosso Deus. Então a intenção do mandamento é que os nossos dias serão longos também, quando nós olhamos para esta casa junto a Deus. Deus quer preservar a autoridade do lar, Ele quer instruir os seus filhos e filhas a crescerem com responsabilidade e valores éticos. Mas quando a gente ouve esses constantes ataques e ameaças de violências nas escolas, né? Em grande parte praticada por jovens alienados, com ideias extremistas, e a gente vive sobre este manto de sombra todos os dias. Gente, quase toda semana a gente tem ouvido sobre isso, né? Só que em São Paulo desbarataram mais ou menos mais de 700 intenções de ataque às escolas. E aí a gente fica pensando se nos lares dessas crianças que têm esses pensamentos hediondos, se de fato houve lá pais amorosos, tementes a Deus, dedicados à correção dos seus filhos, na correção com firmeza e de limites que devem ser colocados dentro do seio familiar. Em Isaías 49:15, Deus ele vai dizer algo extremamente importante para nós. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Pense nessa pergunta de Deus. É uma pergunta de reflexão, porque isto acontecia quando Deus fazia essa pergunta. E ainda acontece nos dias atuais, onde lares não cuidam dos seus bebês. Onde casas não cuidam da sua família. E Deus vai dizer, mas eu não esqueço dos meus filhos. Por isso a pergunta de Deus expressa que muitas coisas às nossas voltas, elas trabalham contra a vontade de Deus. Elas trabalham contra o casamento, contra a fidelidade, a perseverança, contra o perdão. Há coisas que querem destruir tudo que implica o amor, a unidade do lar e as nossas relações. E a ponta do iceberg nós percebemos no grande individualismo das pessoas, a falta de compromisso para com a vida, porque tudo é descartável. É como um objeto dentro de casa que estragou e compra um novo. Assim também as relações estão sendo. Por isso, quando nós agimos com frieza em assuntos da vida, muitas vezes nós nem percebemos o quanto isso machuca os nossos queridos. Amada igreja, queridos irmãos, a família e a igreja é o espaço socializador da criança, dos seus filhos, dos meus filhos. Ali, nesses ambientes, na família e na igreja, as crianças aprendem a convivência com as pessoas e a convivência na fé em Deus. Por isso, é inexpressivo, muitas vezes, a gente pensar diferente. Crianças pouco orientadas na família e na fé entram no mundo sem referências e sem limites. E pode ainda piorar. Quando os pais, eles incentivam, acobertam e apoiam as transgressões dos filhos. O filho pequenininho apronta e o pai não fala nada. As crianças fazem transgressões no colégio, a mãe diz, vai lá e bate também. Nós estamos lançando as sementes do futuro de amanhã. Quantos pais negligenciam a educação familiar e cristã dos filhos, achando que o amor ele vai se expressar numa boa educação, com um alto investimento financeiro. Meu filho estuda no melhor colégio. Mas quantos pais também querem ocupar os seus filhos com livros, aulas de línguas, esportes, balés, brinquedos, presentes. Enquanto isso, os filhos, esses mesmos filhos, experimentam pais ausentes, afogados em negócios e na rotina do trabalho. Querem compensar o amor com essas coisas e muitas vezes não dá o que a criança mais quer. Até os 6 anos de idade, as crianças são como uma esponja, sabiam? Elas absorvem tudo à volta da gente. E isso vai ser a base da formação do caráter dela. E até os 16 anos começa aí as suas criatividades, o desenvolvimento da sua psique, do seu pensamento.
Nesse exemplo, nós temos a importância da presença da família e da igreja na vida delas. Por que pais não trazem as crianças para a igreja? Se é o momento que elas estão absorvendo tudo. Porque nós não incentivamos os nossos jovens, os nossos adolescentes na vida da igreja, se é o momento que eles também estão na onda da criatividade. Os judeus têm algo interessante, que eles não permitem a evangelização das suas crianças e dos seus jovens até 15 anos. Uma vez as pessoas questionavam por que os países judaicos não deixam evangelizar os jovens e as crianças. Porque eles não proíbem a evangelização dos países deles, mas proíbem evangelizar os pequenos e os jovens. Exatamente porque eles têm como premissa que até os 15 anos, todos os jovens e crianças têm que ser educados na sinagoga. Têm que aprender a sua relação com Deus. Isso porque eles acreditam que depois dos 15 anos, aquilo que ele aprendeu na igreja, na sinagoga, não vai ser mais retirado da cabeça deles. Eles absorveram. E em grande parte, a maioria nunca vai se converter para outro ambiente religioso. Pode ser que um ou outro venha a converter, mas não todos. Gente, as nossas crianças estão sendo esquecidas. Nós precisamos priorizar isso na igreja. É aqui que elas começam a crescer na fé cristã. Quantos pais não trazem seus filhos para o culto infantil? Quantos pais, por capricho, às vezes não querem trazer o seu filho para a igreja? Isso é um problema sério. Nós devemos perguntar o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com as nossas crianças, porque esse público não está juntamente com Deus, aprendendo os primeiros passos da fé com Deus. Os pais devem assumir também a direção do lar, serem pais amorosos, educar os seus filhos no verdadeiro amor cristão. E os filhos também, Cristo nos ensina no Evangelho a saber amar e honrar os nossos pais. Não por último, o amor afasta o ódio, a contenda, a agressividade e cala o coração que tudo descarta. Eu lembro de uma história, e ela é real, numa pequena vila da Itália. Existe numa praça central um monumento que representa uma mãe com 2 crianças. E todo ano, no Dia das Mães, naquela vila, as pessoas que residem lá colocam flores depositadas junto a essa estátua. É porque naquela região, há muitos anos atrás, uma mãe daquela vila saiu para a cidade vizinha, mais ou menos a 30 minutos da vila, para fazer compra com seus filhos. E ela precisou de passar por uma floresta, que era o único caminho que tem, uma estrada muito tortuosa. E aí, quando retornou, caiu uma neve muito grande, e o frio, abaixo de 0, a neve acabou tampando o caminho de retorno, e a densa floresta fez com que a mãe se perdesse e não encontrasse mais a direção para a vila. E cansados de procurar e tentar encontrar a vila, as crianças não aguentavam mais caminhar. A mãe, então, ela resolveu colocar as crianças encostadas num tronco de uma árvore, arrancou as suas próprias vestes para proteger as crianças e ainda deitou sobre as crianças para protegê-las do frio. O vilarejo, ao perceber, durante a chegada da noite, que a mãe ainda não havia retornado com as crianças, resolveu procurar a mãe e a criança pela floresta, mas só vieram a encontrar esta família na manhã seguinte. As crianças estavam vivas, mas a mãe havia morrido de frio. E eles edificaram então uma estátua na vila, lembrando, por causa da sua proteção e do seu amor, uma mãe foi capaz de entregar a sua própria vida para salvar os seus próprios filhos. É isso que Cristo fala para nós hoje. O que nós somos capazes em nome do amor? O texto do Evangelho, ele inicia não falando da obediência. Comecem a ler de novo o texto. Cristo, ele não fala obedecer a Deus em primeiro momento. Ele fala, ame. Ame porque o amor em tudo supera. Cristo enaltece o amor pressupondo que aquilo que é ensinado aos nossos filhos é inspirado por Deus. Deus ama a família.
E quando amamos a família, amamos a Deus e tudo vai bem, porque a família é o nosso maior bem. Que a graça e o amor de Deus, que vai além do nosso entendimento, nos abençoe, nos guarde e nos conduza a uma nova vida. Amém. Professemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os lugares. A Casa Matriz de Diaconisas, sede da Irmandade Evangélico-Luterana, em 2024 completará 85 anos, semeando a palavra de Deus através de ações diaconais concretas, formando lideranças, servindo ao próximo com amor, colocando o amor de Deus em prática. A atuação das irmãs diaconisas se deu e ainda hoje se dá em vários âmbitos, como comunidades, hospitais, lares de idosos. A Casa Matriz de Diaconisas sempre foi referência na área da formação e capacitação de lideranças. Por isso, os recursos da oferta nacional do Dia das Mães serão destinados para o trabalho diaconal, na formação e capacitação de pessoas cuidadoras. Gratidão pelas ofertas. Rogamos que o bondoso Deus abençoe a cada pessoa, a cada comunidade que se une em prol do servir ao próximo, em prol da diaconia. Enquanto nós recolhemos a oferta, nós vamos cantar aí Graças Dou, também uma versão para o Dia das Mães. Graças
O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer, Santo é Senhor. Na noite que foi traído Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Logo depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que bebemos deste cálice e comemos deste pão, anunciamos a morte do Senhor por nós até que Ele retorne com o seu poder. Tua morte anunciamos nós, ansiamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel derrama sobre nós o Espírito Santo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando e subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Vinde, pois tudo já está preparado. A mesa, quem prepara e quem oferta é o nosso próprio Deus. Participemos, então, da comunhão com o nosso Senhor. Nós sabemos que o círculo ele possibilita uma unidade muito bonita, mas também conhecendo a história da caminhada da fila indiana, também é uma história bonita, em que as pessoas elas pisam no mesmo passo dos outros, formando a unidade. E nós vamos fazer, então, hoje, a nossa ceia através da fila indiana, e aí o presbitério ele vai conduzir esse momento da partilha da ceia. Quem nos convida, quem nos oferta, é o próprio Deus, a mesa sagrada da sua comunhão. Pode? A palavra de Deus nos diz: vinde a todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oremos.
Amado Deus, a Ti somos gratos pela mesa da ceia e pela comunhão que nos restaura na fé e na unidade em Teu Filho. Por Cristo Senhor. Amém. Queiram tomar os lugares. Nós queremos agora proceder, com o momento da nossa oração final. Pergunto à igreja se vocês têm algum motivo que queiram lembrar em oração neste momento. Pelas crianças. Sim, depois das crianças. Depois dos avisos. Tem algum outro motivo de oração? Então vamos orar assim como nós estamos, tá? E na hora do Pai Nosso, aí vocês podem se levantar para orar. Pai Celeste, a Ti somos gratos por este culto, em que nós homenageamos as mães. Por isso pedimos que as inspire com o Teu amor, nutrindo nelas o ânimo e a força necessária junto às suas famílias. Cuida de cada mãe e as conduza por Teus caminhos. Que elas eduquem os seus filhos na jornada da fé, na obediência a Ti e na importância da vivência em comunidade. Auxilia, Senhor, em todas as decisões do mundo que visam o compromisso com a vida, para que todos tenham acesso ao pão e à vida digna. Ilumina a Tua igreja, a Tua casa santa, as Tuas lideranças e o Teu povo, para que se empenhem na busca do diálogo, da unidade e no fortalecimento da fé em Ti. Acolha em Teus braços as tantas mães que sofrem e passam por necessidades, privações e angústias no seu coração. Protege as mães que são violentadas e todas as mães que são desrespeitadas na vida e no trabalho. Coloca a Tua presença em nossa casa, em nossa família e rega-nos com a esperança que brota de Ti. Cuida, Senhor, de cada coração que sofre. Cuida das pessoas desta comunidade. Cuida daquelas que estão angustiadas, doentes. Cuida dos seus lares. Cuida da sua saúde e da vida de cada um. Para que todos possam enxergar em Ti e se orientem pela luz da Tua palavra. Revela, ó Deus, o Teu amor. Desperta a Tua igreja para a solidariedade junto aos que precisam. A Ti somos gratos, ó Deus, por toda a Tua criação que nos permite sobreviver, pelas bênçãos das Tuas mãos, por permitires cada um de nós celebrar este dia com as nossas mães. Também trazemos à nossa memória as mães que estão distantes e as que já partiram desta vida, mas que nos educaram com intenso amor. Fica conosco, Senhor. Abençoe a nossa vida, abençoe aqueles que celebram contigo o dom da vida. Aqui lembramos do aniversário de Martin e tantos outros, ó Pai, que são gratos a Ti pelas sementes que colhem durante a jornada. Dá-nos uma boa e nova semana abençoada por Ti. Recebe as nossas orações como Te aprouver. Confiando nas Tuas promessas, tudo entregamos a Ti, quando unidos, numa voz, somente em Cristo, nós assim oramos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os lugares.
Nós queremos agradecer aqui a Evelyn e ao Éder as flores que hoje enfeitam a nossa igreja, tá? Um agradecimento especial para eles. Os nossos avisos, domingo, dia 21, às 9h30 aqui, nosso culto. Também temos a lembrança do cadastro de membros que está acontecendo, então pedimos que quem ainda não fez, não preencheu o formulário, tem o formulário ali no átrio, e é importante assinar a última página por conta da exigência da Lei de Proteção dos Dados Pessoais, para a gente conseguir ter a autorização, né, para inserir esses dados no sistema. Os lembretes da semana. Na quarta-feira tem a dança sênior, quarta-feira dia 17 tem a dança sênior, às 14h30. Na quinta-feira, dia 18, tem o coral às 20 horas. No dia 20, que é sábado, tem a Assembleia Sinodal. E tem o retiro da UP também, dia 20 e 21, no Lar Luterano Belém. Falar sobre a nossa feijoada, que acontece no dia 28, Rodolfo vai explicar melhor aqui. Aqui, Rafael. Bom dia. Só para dar uma despertada, o pessoal prestar atenção, porque o presbitério está vivendo um mix de sentimentos. Nós estamos um pouquinho tristes, porque essa semana nós não conseguimos vender nada. E aí, Mateus, se você puder cortar para mim, para falar com o pessoal de casa também, para alavancar. E temos uma preocupação, que faltam 2 semanas, né, para a feijoada. Só que na última semana a gente compra, né, termina de comprar bebidas, os outros elementos. E então essa semana que a gente pede para vocês procurar a gente para a gente poder bater nossa meta, tá? Mas também tem um sentimento de alegria. Nós colocamos alguns elementos ali no átrio. Nós recebemos a doação do feijão, né, Ju? Feijão, arroz, a canja, toda a canja, e algumas doações também em dinheiro que vão ajudar, né? As bebidas também foram doadas, tá? Então a gente só espera vocês, né? R$ 65,00 é um custo bem baixo hoje em dia, né, para uma feijoada. E vai ter caipirinha, vão ter todas as bebidas, vai poder retirar no dia também, se não quiser ficar, não gostar da gente, não quiser ficar aqui na igreja, não sei. Mas venham, por favor, que é um momento que a gente precisa, a comunidade precisa de vocês que estão aí em casa também. Por favor, vamos participar. Que massa. Perde a rifa. Nós conseguimos um brinde super especial. Nós estamos negociando ainda o Fusca do Nelson também, para botar na rifa. E já livrei a do senhor, hein? Pode guardar o seu lá em casa, que eu já tô atrás de outro, tá? Rafa, por favor. Também seguindo na feijoada, depois da feijoada a gente vai vender os doces, as delícias da Geocamp, a gente vai começar a vender mousses de limão e de maracujá. O preço ainda não foi combinado, porque a gente precisa saber o tamanho ainda da porção. E para preparar esses doces, a gente da juventude convida os jovens da comunidade que quiserem participar. Dia 27 a gente vai estar aqui preparando os doces. Logo depois do almoço a gente vem, então todos serão bem-vindos para o preparo e para a venda também no dia 28, quem quiser vir. Só os doces, tá? Essa delícia aqui não está inclusa. Acho que é isso, né, pastor? Deva, tem mais algum aviso? Então, beleza. Brigadão. Procura o presbitério, tá? O Saulo tem um aviso. É outra delícia da juventude. Bom dia. Como foi visto aí, nos dias 20 e 21, irá acontecer o retiro da UP. O que é a UP? União Paroquial. Isso conta como Rio Claro, Limeira, Pires, Gatuba, Pires, Campinas. Muitas comunidades. E vai acontecer no Lar Luterano. Começa às 8 horas com um café, o pessoal se junta, e termina dia 21, 12h30. A gente vai também fazer um almoço. E para quem quiser mais informações, valor, inscrição, é só falar comigo
Ou também, pastor, você mandou no grupo da comunidade? Então, tá no grupo da comunidade. Tem que reenviar de novo. Ou fala com a Cacá, a nossa presidente, né? É isso aí. Muito obrigado. Certo? Só um lembrete dos cultos, do próximo culto. Essa quinta-feira agora, para nós luteranos, é extremamente importante que a gente celebre a Ascensão do Senhor, tá? E aí o culto do próximo fim de semana nós estaremos lembrando a questão da Ascensão. Tá? Muitos cristãos não guardam a Ascensão, mas nós luteranos temos um extremo respeito por esta quinta. Agora eu quero convidar as crianças, né, para fazer o momento das homenagens. Bom dia a todos. Eu quero agradecer principalmente hoje aos pais que trouxeram suas crianças nesses 4 últimos domingos, para fazer esse ensaio para essa apresentação. O culto infantil fica muito feliz deles estarem aqui fazendo essa apresentação. Fazia tempo que vocês não viam as crianças aqui na frente. E a gente quer que isso aconteça mais vezes, né? E a gente quer que os cultos infantis também aconteçam mais vezes, que volte a ser todos os domingos como era antes. Mas, para isso, a gente precisa de voluntários.
A gente precisa de uma equipe para trabalhar com essas crianças, né? E a gente queria o apoio da comunidade. Então, quem se sentir à vontade, homem, mulher, jovem, velhinhos, a gente abraça todo mundo que quiser ajudar, tá? Sintam-se convidados. Obrigada. Desculpa. Eu queria pedir para as mães, todas as mães que estiverem presentes, que fiquem em pé. As mamães das crianças vão receber uma lembrancinha que elas fizeram, tá? E as mamães que não têm mais crianças vão receber uma lembrança da comunidade. Mães, né? Ju, você puxa um parabéns para nós, né? Para vocês, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num longo porvir, e a vida lhe seja um eterno sorrir. Vamos receber a bênção e nos despedir deste momento de culto. As crianças querem vir aqui na frente para ajudar na bênção? Quem quer vir aqui na frente para ajudar na bênção? Fique de frente para os adultos e vocês vão levantar a mão igual eu, olha aqui. Assim, ó. Assim. Isto. Mais criança quer vir? A Lulu está vindo? Pode ir? Ok, vamos lá. Que a bênção de Deus, que nos ama como um pai e uma mãe, que somos filhos amados dele, esteja conosco. Que a bênção de Deus, que abençoe as nossas crianças, esteja conosco. Que a bênção de Deus, que abençoe a nossa igreja e a nossa vida, esteja conosco. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ir na presença de Deus. Amém. Podem sentar, crianças, muito obrigado. Nós temos ainda o canto final, 626 do livro de canto.